Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizar mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais. Neste vídeo, meus irmãos, vamos fazer um pequeno estudo do 1 Coríntios 15:52, em que diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, tá? Então, nosso estudo de hoje se refere-se à última trombeta. Amém, irmão? Mas antes, eu quero fazer um pequeno esclarecimento, meus irmãos. Quando uma coisa vai acontecer, e é verdade, tá entendendo? Ela é expressada várias vezes na Bíblia, tá entendendo? Entendeu, meus irmãos? Então, por exemplo, se eu digo para vocês, né, que os exércitos das nações vão se ajuntar, os exércitos de todo mundo vai se ajuntar para cercar toda a terra de Israel, aí se você vai lá no meu vídeo de número 43, porque meus vídeos são tudo enumerados, esse é o vídeo de número 77, se você for no meu vídeo de número 43, você verá várias passagens falando na Bíblia que os exércitos de todo mundo se ajuntarão para cercar toda a terra de Israel. Tem passagem que fala cercar a terra de Israel, outra passagem fala cercar Jerusalém, entendeu? Outra passagem fala cercar todas as cidades de Israel. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, quando um acontecimento vai acontecer, é real, tá entendendo? É uma profecia, você encontra vários versículos falando, né, desse mesmo assunto. Por exemplo, se eu falo para vocês que o povo de Israel hoje está esparramado no mundo inteiro, né? Se eu falar para vocês que o povo de Israel será juntado de todo o mundo, e Israel voltará para a sua terra, tá entendendo? Aí, se você for no meu vídeo de número 63, lá você vai encontrar várias passagens provando na Bíblia que o povo de Israel será juntado de todo o mundo. Então é assim, meus irmãos. Quando uma coisa vai acontecer, uma profecia, você encontra várias passagens na Bíblia. Tá entendendo? E se a gente encontramos várias passagens na Bíblia, não tem como negar. É o que vai acontecer. Entendeu, irmão? No capítulo 64, no capítulo não, eu falo capítulo porque eu estou acostumado com o meu livro, tá entendendo? No vídeo 64, né? Se você for no vídeo de 64, né, deste canal, você verá que o povo de Israel será juntado, o povo de Israel será restaurado como antigamente. As 12 tribos de Israel será restaurada como antigamente, lá na terra de Israel. Entendeu, irmão? Tem várias passagens falando, tá entendendo? No vídeo 65, né, o resto do povo de Israel será purificado. Então, se você for lá no vídeo número 65, você verá várias passagens, não é uma só, não, mesmo, não é só uma, não. São várias passagens falando que o resto do povo de Israel será purificado. Tá entendendo? Então, não tem como não acreditar, não são palavras minhas, tá entendendo, meu? Tá entendendo? Então, se for no vídeo 66, você verá várias passagens falando que Deus habitará novamente no meio do povo de Israel. Por que novamente? Porque no passado Deus habitava no meio do povo de Israel, ouvia e socorria o povo. Está entendendo? Agora, Deus voltará a habitar novamente no meio do povo de Israel. É o vídeo de número 66. Entendendo? No vídeo de número 76, você dá uma olhada, você verá que Deus dará um novo coração e um novo espírito para o povo de Israel. Se Ele dará um novo coração e um novo espírito para o povo de Israel, com certeza Ele também dará um novo coração e um novo espírito para todo o mundo. Então, quando uma profecia vai acontecer, você encontra ela várias vezes na Bíblia. Várias passagens falando. Entendeu, meus irmãos? Então é assim, meus irmãos. Hoje em dia, meus irmãos, através desse canal, tá entendendo? É fácil qualquer um gravar um vídeo e colocar aqui, entendeu?
Então, o que que acontece? Mas tem uma passagem lá em Provérbio que fala que os ouvidos provam as palavras. Está entendendo? Hoje, meus irmãos, você vai nesse canal aqui, você veja várias explicações, vários ensinamentos, né? Todos se julgando certo, correto, né? E assim é assim que funciona. Por mais que eu fale a verdade, né? Aí eu falo um assunto e dou 20, 30, 40 passagens provando na Bíblia, mas eu fico sendo simplesmente mais um. E eu digo a vocês, meus irmãos, se o Senhor Jesus viesse aqui hoje na Terra, em forma humana, e abrisse um canal, né, nesse dispositivo, e fosse fazer as pregações dele, tá entendendo? Ele seria simplesmente mais um, tá entendendo? Porque se mistura tudo com os falsos ensinamentos, entendeu? E com isso, por mais verdade que eu falo, eu fico sendo simplesmente mais um, entendeu? Assim também, se o Senhor Jesus viesse aqui hoje, abrisse um canal e falasse a pura verdade, ele passaria por simplesmente mais um. Entendeu, meus irmãos? Assim que é. Mas o ouvido prova as palavras. Entendeu? Como eu posso estar mentindo se eu falo um assunto e dou várias passagens na Bíblia provando tal coisa? Que não são as palavras minhas. Como eu já disse, né, mano? As pessoas sem entendimento vão ficar olhando para os meus pecados. Tá entendendo? Para o meu lado carnal. Mas os sábios não olharão para os meus pecados. Olharão para o que está escrito. Assim como os bereanos. Quando Paulo e Silas foram pregar lá em Bereia, né, os habitantes de Bereia, os bereanos, né, eles iam conferir na Bíblia. Tudo que Paulo e Silas falavam, ia conferir na Bíblia se estava correto. Entendeu? Então os sábios vai conferir na Bíblia. Né? Os tolos sem entendimento vão ficar olhando para os meus pecados, para o meu passado, tudo isso. A sabedoria de Deus, né, meus irmãos? Então, continuando nossos estudos, como eu falei no início, e esse vídeo de hoje vamos falar sobre o 1 Coríntios 15, 52, né, que diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Entendeu? Se nós voltarmos um verso, 1 Coríntios 15, 51, no 51 diz, né, a transformação do corpo, Paulo falou: eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Dormiremos quer dizer, morreremos, né? Mas todos seremos transformados. Né? O mistério que o Paulo falou. E muita gente prega que isso daqui é o arrebatamento antes das tribulações do Apocalipse. O arrebatamento para o céu. Que é um falso ensinamento. Está entendendo, meu? Por que é um falso ensinamento? Ó, nessa transformação do corpo aqui, de 1 Coríntios 15, 52, fala que essa transformação do corpo vai acontecer na última trombeta. Quer dizer, então, meus irmãos, para acontecer um arrebatamento hoje, aqui, agora, então teria que agora tocar a última trombeta. Então tocaria a última trombeta agora, nesse momento, então sim, tchuf, seria arrebatado, os mortos ressuscitariam e nós seríamos arrebatados. Está entendendo? Vou provar para vocês que essa passagem não é o arrebatamento antes da tribulação do Apocalipse. Está entendendo, mano? Sabe por quê? Aqui fala que isso vai acontecer na última trombeta. Como se isso, mano? Como que isso vai acontecer na última trombeta? Se lá nas tribulações do Apocalipse tem um monte de trombeta tocando. Entendeu, meus irmãos? Então hoje, agora, para acontecer um arrebatamento, hoje teria que ser a última trombeta tocando. Mas lá nas tribulações do Apocalipse, encontramos muitas trombetas tocando. Então hoje não é a última trombeta.
Entendeu? Como que esse arrebatamento vai acontecer na última trombeta, que nem diz aqui, em 1 Coríntios 15:52, no momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. Última. Quer dizer, para ter o arrebatamento aqui, agora, nesse momento, teria que ser a última trombeta. Mas lá, nas tribulações do Apocalipse, tem muitas trombetas tocando. Vamos ver? Então tá. Apocalipse 8:6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Né? Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo. Oi! Como que hoje é a última trombeta, se lá nas tribulações do Apocalipse está tocando um monte de trombeta? Hã? Aqui em Apocalipse 8:7, vemos o primeiro anjo tocando a trombeta. Em Apocalipse 8, verso 8, o segundo anjo tocou a trombeta. Em Apocalipse 8:10, o terceiro anjo tocou a trombeta. No Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta. No Apocalipse 9:1, o quinto anjo tocou a trombeta. Entendeu, meus irmãos? E no Apocalipse 9:13, o sexto anjo tocou a trombeta. Mas lá, em 1 Coríntios 15:51 e 52, fala que a transformação do corpo, né? Que os mortos primeiro vão ressuscitarem. E depois a transformação do corpo no última trombeta. Então, se o arrebatamento for hoje, para os que pregam o arrebatamento antes das tribulações, para o arrebatamento ser hoje teria que tocar a última trombeta. Como que se vai tocar a última trombeta hoje? Sendo que durante as tribulações do Apocalipse, terá várias trombetas tocando. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? Que grande falsidade. Falsos ensinamentos, meus irmãos. E as pessoas ficam aí, como já ouvi falar, né, irmão? Uma doutrina de algodão doce. Entendeu, irmão? Para agradar os irmãos. Ô, irmãozinho, fica aí na paz. Jesus vem que arrebatar você antes da tribulação do Apocalipse. Fique em paz aí, ó, tá tudo contente. Tem que falar coisa que agrada os irmãos, senão os irmãos fogem da igreja. Aí para de dar dízimo, para de dar oferta, né? Então tem que falar coisa suave, para agradar os irmãos. Mas não existe arrebatamento antes das tribulações do Apocalipse. Então, hoje Deus está quieto vendo tudo. Virá 7 anos de tribulações sobre todo o mundo, como se fosse uma tempestade. Após as tribulações do Apocalipse, os pecadores serão mortos, destruídos da terra. Os justos de todas as épocas vão reviver, vão ressuscitar e reinar 1000 anos com Cristo, incluindo os que não aceitaram o sinal da besta. Veja lá em Apocalipse 20, versos 4, que diz que não aceitaram o sinal da besta e foram mortos, degolados durante as tribulações, vão reviver, que é a primeira ressurreição, que nem fala em Apocalipse 20, verso 5, logo em seguida, que esta é a primeira ressurreição dos justos para reinar 1000 anos com o Senhor Jesus aqui na terra. São os justos herdando a terra, conforme várias passagens na Bíblia que diz: os justos herdarão a terra. Já aconteceu no tempo de Noé. Os pecadores foram destruídos através das águas do dilúvio, e Noé e seus familiares que eram justos herdaram a terra. Entendeu, meus irmãos? Então, Jesus vem reinar 1000 anos em cima dessa terra. Entendeu? Conforme fala em 1 Coríntios 15:25, convém que ele reine até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E após esse reinado de 1000 anos, aí sim virá o grande julgamento final. Está entendendo? Para o julgamento final, meus irmãos,
os mortos que estão lá no cemitério terão que ressuscitar. Aí sim, se tocará a última trombeta. Entendeu? Se tocará a última trombeta. Os mortos lá no cemitério vão ressuscitar primeiro para o julgamento final. E quem estiver vivo no último dia do milênio da restauração, quem estiver reinando com Cristo no último dia, na última hora, no último minuto, no último instante, em cima dessa terra, que chamará novo céu e nova terra, terão seus corpos transformados, que é o arrebatamento que vai existir, para todos comparecer perante o tribunal de Cristo. A transformação do corpo carnal para o corpo espiritual. Está entendendo, meus irmãos? Que é a segunda ressurreição. Já que em Apocalipse 20, verso 5 diz, esta é a primeira ressurreição para reinar 1000 anos com Cristo. Se fala que esta é a primeira ressurreição para reinar com Cristo, em Apocalipse 20, verso 5, quer dizer que a segunda ressurreição vai estar após o 1000 anos, para o julgamento final. Aí sim se tocará a última trombeta, para os mortos ressuscitarem, justos e injustos. Está entendendo? Aí, quem estiver vivo no último dia dos 1000 anos, do milênio da restauração, que o Senhor Jesus estiver reinando aqui na terra, não haverá mais tempo para os que estiverem vivos morrerem. Já quem está no cemitério está ressuscitando. Se eu estiver no último dia do milênio da restauração, para que eu vou morrer? Eu vou para o cemitério, se quem está no cemitério está ressuscitando para o julgamento final. Então sim, no último dia do milênio, tá entendendo? No último minuto, no último instante, a última trombeta tocará. Os mortos no cemitério ressuscitarão, e quem estiver vivo em cima dessa terra terão seus corpos carnal transformados do corpo carnal para um corpo espiritual, para comparecer perante o tribunal de Cristo com um corpo espiritual. Está entendendo? Todos, justos e injustos, crentes evangélicos, está entendendo? Comparecerão perante o tribunal de Cristo. A diferença é que as pessoas justas, que praticaram, fazer o bem, praticar o bem, não receberão a condenação. Está entendendo? Mas todos, eu já fiz um vídeo, mano, falando sobre isso daí, que todos os crentes evangélicos, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. Está entendendo? Se os bonzinhos, os crentes, os evangélicos, os que se dizem justos, não precisarão passar pelo juízo final, pelo julgamento, então não há necessidade de haver o julgamento final. Está entendendo? Porque os crentes, os justos, os evangélicos já não entram no tribunal. Então para que o julgamento? Eles bastaria pegar o resto e pronto. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, lá em 1 Coríntios 15, 51, quando Paulo fala da transformação do corpo, que isso é ao toque da última trombeta, será após o milênio, para a segunda ressurreição, para o julgamento final. Entendeu, meus irmãos? Fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo. Amém?